Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo essa palestra. Estamos de volta, estou de volta depois de algum tempinho aí sumido, né? Estou de volta trazendo um novo tema, sempre com foco na questão da segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar, estamos no mês de março, hoje exatamente aí 22 de março, né? Às quase 10 horas da noite aqui na cidade de Manaus. E nós vamos comentar sobre a NR5, a CIPA, que desde o dia 20 de março entrou em vigor alguns novos textos, né? Inclusive a nomenclatura. Houve uma alteração, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como era antes, até o dia 19 de março, e a partir do dia 20 de março vigorou a nova nomenclatura: Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio, tá bom? Desde o dia 20 de março. E também trouxe, né, desde o dia 20 de março, uma nova atribuição à CIPA, né? Entrou aí, acrescentou-se a linha J, né, das atribuições da CIPA, que tem como atribuição a questão dos temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às outras formas de violência. E um dos textos também que entrou foi na questão do conteúdo programático mínimo para os treinamentos das pessoas que fazem parte desta comissão, né, que precisam fazer esse treinamento. Tanto a empresa que precisa implementar a CIPA, como o designado ele precisa receber esse treinamento. E entrou como tema, né, a prevenção e combate ao assédio sexual e as outras formas de violência. Então, assuntos relacionados a este tema. Então, esses aspectos aí entrou desde o dia 20 de março. Nós vamos comentar também, aproveitar esse nosso vídeo, vamos falar também sobre a Lei 14.457 de setembro, né, que foi instituída em setembro de 2022. Tá bom? Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem aí desta palestra, nova palestra aí no meu canal do YouTube, sempre sucinta, mas bem objetiva, tá bom? Então vamos lá, vamos comentar aí sobre esse tema que eu trago hoje para abordar aí com vocês essa questão. Então, o tema deste vídeo, né, desta palestrinha hoje que nós vamos conversar, medidas de prevenção e de combate ao assédio e a outras formas de violência no âmbito do trabalho, tá bom? Então, a lei número 14.457, como eu falei para vocês que nós devemos comentar, de 21 de setembro de 2022, estabelece que, para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho, as empresas com comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio deverão adotar medidas para prevenção e combate ao assédio sexual e as demais formas de violência contra a mulher no trabalho. Então esse é o artigo de número 23 aí da Lei 14.457 e em específico ao capítulo 7, tá bom, pessoal? É que traz abordando esse tema sobre a CIPA, sobre essa nova nomenclatura e algumas medidas onde as empresas elas deverão adotar como na questão da prevenção e combate ao assédio sexual e as demais formas de violência contra a mulher no trabalho. Então a gente vai falar um pouco sobre a questão do assédio sexual e também nós vamos abordar a questão do assédio moral, tá bom? Iveson, e as empresas não obrigadas a constituir CIPA devem nomear responsável para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho. Assim, os temas de violência, assédio e discriminação deverão ser enfrentados em todas as organizações, independentemente de seu porte. Obrigação em vigor a partir de 22 de março de 2023. Hoje, né? Então, a partir de hoje entra aí essa questão dessa abordagem desses temas relacionados o que a lei fala
essas medidas adotadas aí que a lei pede, né? Que as empresas serão obrigadas a adotar dentro da sua empresa esses temas relacionados ao assédio sexual, né? E as demais violências e discriminações dentro do ambiente laboral. Tá bom, pessoal? Então nós vamos comentar aí este capítulo 7 da Lei 14.457 e detalhar a questão de assédio sexual, assédio moral. Beleza? O que é assédio sexual e moral no trabalho? Assédio sexual, pessoal, é a abordagem com conotação sexual ou insistência inoportuna, manifestada fisicamente ou por palavras, gestos ou outros meios a pessoas contra sua vontade, causando-lhes constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Então a gente sabe que o assédio sexual é crime, tá bom? Dentro do Código Penal, o assédio sexual é caracterizado como crime. E a pessoa que comete esse crime, ele pode aí ter uma pena de 1 a 5 anos de detenção, tá bom? Então esse é o conceito aí que fala sobre a questão do assédio sexual, tá bom, pessoal? E o assédio moral, né? Além do assédio sexual, tem pessoas que passam também pela questão do assédio moral, tá certo? Então o assédio moral é uma forma de violência psicológica contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa. Pode ter diferentes razões e se manifesta por condutas abusivas praticadas de forma repetida ou sistemática. Então a gente vê aí essa questão que também tem pessoas, né, que além do assédio sexual sofrem com a questão do assédio moral dentro das empresas, tá bom? Nós vamos comentar um pouco mais sobre a questão do assédio moral, sobre a classificação e tipologia do assédio moral no trabalho. No ambiente de trabalho, o assédio moral pode ser classificado de acordo com a sua abrangência, né? Nós temos aí o assédio moral interpessoal, o assédio moral institucional, o assédio moral vertical, tá bom? E também a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do assédio moral horizontal, é o que eu vou detalhar agora para vocês. Então o que seria, Iveson? A caracterização e o tipo de assédio moral interpessoal. Então o assédio moral interpessoal, ele ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe. Então, a pessoa que faz esse ato, né, que comete aí com alguém um assédio moral interpessoal, ele tem como finalidade, pessoal, prejudicar esta pessoa, né, ou eliminar a questão de humilhando esta pessoa, cometendo este ato de assédio moral dentro do ambiente laboral com esta pessoa. Tá bom, pessoal? Então aí a gente caracteriza o que é o assédio moral interpessoal. E o assédio moral institucional ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. Neste caso, a própria empresa, a própria pessoa jurídica, perdão, é também autora da agressão, uma vez que, por meio de seus administradores, utiliza-se de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle. Então, a característica do assédio moral institucional, ela está relacionada diretamente com a organização, com a pessoa jurídica, com a empresa. Então, quando a empresa implementa, né, a questão, como ele próprio fala, de algumas estratégias desumanas com o objetivo de melhorar a sua produtividade. Eu sempre costumo falar que o objetivo de todo CNPJ, de toda empresa, claro, se ela não for uma ONG, se ela não for sem fins lucrativos, uma empresa sem fins lucrativos, o objetivo dela sempre vai ser a lucratividade. Então, algumas empresas podem estar cometendo assédio moral institucional
fazendo essa implementação para que tenha um processo de melhoria na sua produtividade, com o objetivo maior, claro, um aumento de arrecadação mesmo, né? Um aumento de lucratividade. Então, essa assim é caracterizado o assédio moral institucional, tá bom, pessoal? E o que seria, Iveson? O assédio moral vertical, tá? O assédio moral vertical, ele ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes, chefes e subordinados, e pode ser subdividido em duas espécies, né? Na questão descendente e ascendente. Quando é que é caracterizado como um assédio moral vertical descendente? O assédio caracterizado pela pressão dos chefes em relação aos subordinados. Os superiores se aproveitam de suas condições de autoridade para pôr o colaborador em situações desconfortáveis. E na subdivisão ascendente, o assédio praticado por subordinados, que é o inverso, né? O descendente vem aí do chefe para os seus subordinados e o ascendente é o inverso, né? Quando vem num grupo de subordinados contra o chefe. Consiste em causar constrangimento ao superior hierárquico por interesses diversos. Então, quando se reúne os seus subordinados, um grupo, né? Claro, quando se reúne um grupo, com certeza ele vai ter mais força de conseguir atingir esse chefe, como no caso se fosse individual, tá bom? Então a gente tem aí nessa imagem demonstrando aí a questão do assédio moral no trabalho. O exemplo que eu dei para vocês do assédio vertical, quando vem do chefe para o seu subordinado, né? E ele é dividido aí na questão, e o assédio ascendente, quando vem dos seus subordinados para o chefe. E como eu comentei agora há pouco para vocês, acontece também o assédio horizontal, né? É quando existe uma mesma hierarquia, né? Dentro de uma mesma função, um mesmo cargo. Então pode acontecer aí também essa questão do assédio moral horizontal, tá bom, pessoal? E como prevenir e combater o assédio, tanto moral como sexual, né? Ou a questão também da discriminação e outras violências no trabalho. A ocorrência de assédio moral, sexual, discriminação e outras violências está fortemente relacionada às regras explícitas ou implícitas da empresa e como ela organiza o trabalho. Para prevenir e combater essas situações, as empresas devem tomar uma série de medidas. Então, essa lei 14.457, né, como eu falei para vocês, ela vai estipular algumas medidas que as empresas precisam e deverão adotar dentro das suas instituições. Então, primeira medida que ela fala aqui: inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e empregadas. Outra medida: fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, apuração dos fatos e, quando for o caso, aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis, tá bom? Terceira medida: inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA e realização, no mínimo, a cada 12 meses de ações de capacitação, orientação e sensibilização de empregados e empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, assédio, igualdade e diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que apresentam máxima efetividade de tais ações. Então, essas ações, né, essas medidas,
é o que a lei trouxe, a lei 14.457 de 22 do ano de 2022. Então ela trouxe aí, de setembro de 2022, ela trouxe aí essas medidas que as empresas precisam adotar, tá certo? Nessa questão aí do assédio moral, sexual, discriminação e outras violências, tá? Relacionadas aí à questão dentro do ambiente laboral, dentro das empresas para os seus colaboradores, tá bom, pessoal? Iveson, e a pessoa que está sofrendo, né, esses assédios, tanto sexual como moral, qual deve ser a conduta frente à violência, assédio e discriminação? Então, pessoas submetidas a qualquer violência, assédio ou discriminação devem realizar denúncias nos canais disponíveis, por exemplo, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, a CIPA, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o nosso SESMIT, né? Ou o Setor de Recursos Humanos, canais próprios para recebimento de denúncias nas empresas, Sindicato Profissional e Inspeção do Trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência. Recomenda-se que a vítima, quais são as recomendações para a vítima? Registre com detalhes as situações pelas quais passou. Junte provas, né? Monte evidências. Procure ajuda com colegas de trabalho, em especial aqueles que testemunharam o fato ou que já tenham sofrido violência, assédio ou discriminação. E evite conversas isoladas com o agressor. Então essas são algumas recomendações, né, que é recomendado para as pessoas que estão passando por essa situação, né, sofrendo esse tipo de assédio, de discriminação dentro de um ambiente laboral. Tá bom, pessoal? Então, esse era o tema aí que eu trouxe nesta palestra para abordar com vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Eu me chamo Iveson Guimarães, eu sou técnico em segurança do trabalho, né? Proprietário aí da Guimarães Segurança do Trabalho, uma empresa de consultoria, assessoria e treinamentos na área de SST, de saúde e segurança do trabalho. Então você vai me encontrar aí nas minhas redes sociais, pesquisando, né? Iveson Guimarães, LinkedIn, Instagram, Facebook. E nós temos aí o número institucional, né? O WhatsApp Business da Guimarães, que você pode aí entrar em contato, pedir orçamentos sobre a questão de consultoria, assessoria de treinamentos e palestras também que a gente desenvolve dentro das empresas. Então, é o DDD 92, o 992748156. É o número que você vai falar aí com a Guimarães SST. Então, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Eu desejo para você votos de paz e prosperidade. E a gente se encontra nas palestras e nos treinamentos da vida. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até breve.